Olá pessoal, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos aí a mais um Despertar Consciente ao vivo aqui com vocês. Pessoal que já estiver ao vivo aí, por gentileza, vai me dando feedback aí como é que tá o áudio, como é que tá a imagem, vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Quem tiver na gravação aí também pode dar um feedback aí para estar melhorando sempre aqui para os próximos encontros. Quem caiu de paraquedas aqui, Despertar Consciente, toda terça e quinta às 13 horas estou ao vivo batendo um papo com vocês, trazendo alguns assuntos aqui sobre os bastidores da nossa consciência, como que opera o nosso inconsciente, o que está por trás das nossas escolhas. E o tema de hoje é um tema interessante, como identificar os padrões inconscientes, né? Então essa semana vamos falar aí sobre os padrões. Então hoje eu vou abordar com você como identificar os padrões inconscientes e na quinta-feira, às 13 horas, ao vivo aqui com vocês também no Instagram, o como interromper esses padrões. Então, os dois assuntos se amarram, eu sempre busco trazer de forma fragmentada, sem uma ordem linear, para que todo mundo consiga acompanhar, e sempre conteúdos diretos, rápidos e objetivos, já sabendo da urgência de cada um, da correria, do dia a dia, né? Então, eu busco trazer aqui no Despertar Consciente, então, conteúdos mais diretos e objetivos e, periodicamente, algumas aulas mais longas e extensas para quem quiser aprofundar também nos temas. Inclusive, em breve vai ter uma nova maratona aí, já dando um spoiler para vocês. Em breve é uma maratona aí sobre as emoções. Então, outro tema importante aí para o dia a dia. Então, acompanhe minhas postagens que em breve tem novidades, ok? Vamos lá então, como identificar os padrões inconscientes? Como que nós vamos identificar se está inconsciente? Então a pergunta parece meio redundante, meio óbvia, mas se tornando consciente. E como que nós tornamos conscientes? Então esse é um dos primeiros passos aí, tá? Como tornar consciente algo inconsciente? Então separei algumas dicas para vocês aqui, importantes para que vocês tomem consciência. Inclusive essa é a proposta do Despertar Consciente, né? Tornar consciente, romper esses mecanismos automatizados que nos deixam no piloto automático. Tá? Então, como tomar consciência de algo inconsciente? Bom, o primeiro ponto é entender que, por estar inconsciente, não quer dizer que está totalmente sem acesso às informações, porque o inconsciente ele manda informações o tempo inteiro, inclusive nos padrões, né? Então as coisas acontecem e não são à toa. Se algo está sendo manifestado na sua realidade física, é porque tem algo inconsciente. E quando estes ocorridos na nossa realidade prática também despertam emoções, são sinais para poder mostrar que tem algo ali. Tá? Então, por que é tão difícil na prática identificar esses padrões? Primeiro que as pessoas, a maioria delas pelo menos, não sabem da influência inconsciente nos resultados internos. Então, se ela não sabe disso, dificilmente ela vai ficar atenta para poder perceber esses sinais. Então, o fato de você já saber que isso existe e que o seu inconsciente ele influencia na sua realidade externa e que existe uma forma dele se comunicar, seja através dos incômodos internos, seja através dos padrões repetitivos, seja através do seu resultado prático ou a falta dele. Então, o fato de você já saber isso te coloca em melhores condições, né? Então, o primeiro passo é saber que existe. Então, o fato de você já estar aqui assistindo essa live, ou principalmente aí quem já acompanha o meu trabalho, ou de outros colegas e amigos que também seguem a mesma linha de trabalho, se você já está nessa linha, você já deu o primeiro passo, parabéns. Então, agora vamos o como, né? Como estar consciente. O outro ponto muitas das pessoas, algumas não sabem, outras até sabem, mas estão ocupadas demais. Ocupadas com o quê? Com distrações, com fugas internas, fugas externas, fugas conscientes, fugas inconscientes, né? Distrações ou procurando solução aonde não está o problema. Então esse aqui também é um outro motivo muito comum que impede as pessoas de entenderem e fazerem essa leitura de aspectos inconscientes para poder romper esses padrões. Tá? Então a pessoa entra num piloto automático e nem sabe. Então esse procurar aonde não perdeu seria a pessoa, por exemplo, tem um padrão de escassez financeira. Então ela busca romper esse padrão, trabalhando mais, dedicando mais horas, né, ou esperando uma mudança externa,
seja uma mudança no ambiente profissional, seja ganhar na Mega Sena, seja uma mudança de governo, seja uma mudança na lei. Então essa é uma espera eterna aonde a pessoa também está procurando aonde não perdeu. Então esse movimento de se ocupar, muitas pessoas até estão ocupadas, algumas esperam o resultado cair do céu, outras até estão se ocupando e dedicando esforço, empenho para poder romper um padrão, para mudar uma realidade, só que aí que está o problema, né? Estão depositando este empenho, essa energia, essa disposição, as suas ações em algo que é onde não estão os seus problemas. Então esse aqui também é um outro ponto. Quando você então sabe que que existe uma influência interna, uma influência inconsciente nos seus padrões, e você para de procurar resultado aonde não moram as causas, Henrique, como é que eu vou saber também que o resultado não mora as causas? Primeiro, sendo sincero com você mesmo, analisando os seus resultados. Tem quanto tempo que você procura e você já fez o máximo que pôde dentro deste recurso? Se até hoje não teve resultado, você já deu o máximo que poderia dar ali e não obteve resultado, então quer dizer que não está ali, ou não está só ali. Então esse também é um ponto importante. E o outro é autoconhecimento, porque quando você começa a entender esses mecanismos internos, te coloca então, como eu disse, em condições de procurar e depositar os seus recursos. E uma das dicas desse autoconhecimento é o nosso encontro de hoje. Então, para quem estava inconsciente até então, a partir de hoje vai passar a ter consciência e conseguir depositar as suas ações, suas pesquisas, suas observações dentro das dicas que eu vou passar aqui para vocês também. Tá? Então, esse é um outro ponto importante. Tá? Agora, vamos lá. Como que nós vamos analisar padrões? Tá? Estudando as famosas coincidências. No nosso trabalho, nós não acreditamos em coincidências. Nada é ao acaso. Tá? Tudo existe uma causa que gera uma consequência. Então, é uma consequência eu adoecer justo na primeira semana de trabalho. Nossa, é uma coincidência eu chegar atrasado nesse compromisso tão importante que me preparei para meses. É uma coincidência um carro passar e jogar barro na minha roupa justo hoje que tinha aquele primeiro encontro tão importante. Ou seja, isso não é coincidência, tá? Então, existem aspectos internos, por mais absurdo que seja você analisar, mas não tem como eu controlar um carro passar e jogar barro na minha roupa. Não tem como você controlar isso, mas prever que existe uma personalidade interna, que tem aspectos inconscientes, que talvez tenha medo desse resultado ou culpa em alcançar esse resultado, isso dá para prever. E como que nós vamos prever isso? Os históricos anteriores. Então, uma dica de entender para poder identificar esses padrões inconscientes é montar uma lista das vezes que você buscou alcançar esse objetivo. Tá? Então vamos lá, se a gente está falando sobre relacionamentos, quais foram os relacionamentos que você teve? Quais foram as coisas em comuns que aconteceram nesses relacionamentos? No primeiro eu fui traído, no segundo também fui traído, no terceiro fui eu que traí, no quarto também foi traído. Já existe um padrão de traição. Então a probabilidade do próximo ter esse tema, ou de você trair, ou de ser traído, ou de ter tanta insegurança e medo de trair que vai se tornar uma pessoa ciumenta e controladora e sabotar esse relacionamento para terminar ele antes de ser traído, é muito grande. Então olha como que pode se identificar um padrão inconsciente com uma simples análise de levantar fatores em comum das situações e dos episódios anteriores que você vivenciou. Pegaram? Então essa aqui é uma das dicas mais importantes. Você pegue a sua história, porque quanto mais dados você tiver para avaliar o ponto de estudo que você estiver fazendo, mais informações e mais você vai conseguir entender. Porque o universo, ele é probabilístico. Não fica ninguém em cima com uma caneta anotando, olha, fulano deu 3 marmitex na rua para alguém, então esse aqui vai ter muita sorte no relacionamento. O outro chutou 3 cachorros, então esse aqui vai ter algum problema na vida dele. Não é assim. O universo, ele é probabilístico. E essa probabilidade, ela vai partir do ponto da coerência. Tá? E a coerência com o quê? Com o conteúdo que você tem. Então, uma pessoa que tem histórico, por exemplo, de carência, a probabilidade dela buscar a aprovação de alguém é muito grande. Então, quando ela for fazer escolhas
em prol daquele objetivo que ela tiver, provavelmente as escolhas dela vão estar embasadas na busca de aprovação ou no medo de ser rejeitada e acessar as carências novamente. As escolhas dela já estão comprometidas e o futuro já está pré-estabelecido. Então percebe como que um histórico do passado influencia? Então essa aqui é uma outra dica importante. Bom, então o primeiro ponto é levantar histórias dentro do seu histórico. Um outro ponto dentro desse mesmo tema de fazer uma análise, você pode fazer isso aqui, é um pouco mais complicado porque não depende só de você, mas caso você tenha disponibilidade, isso também ajuda, tá? Conversar com familiares próximos. Por quê? Porque você vai começar a entender a história dos seus ancestrais, porque tem os padrões que você vivencia dentro das suas escolhas, dentro daquilo que você vivenciou, e tem aqueles que você vem com uma predisposição, que são os padrões herdados dos seus ancestrais, e aquelas situações mal resolvidas tendem a passar para gerações futuras. Tem um despertar consciente, onde eu abordei só esse assunto também, se você quiser aprofundar, dá uma pesquisada no meu perfil, que tem salvo lá um despertar consciente sobre a ancestralidade, né? Inclusive falei sobre karmas, então um assunto também que complementa tudo isso. Então, quando você entende os padrões dos seus ancestrais, principalmente aquele que eles não resolveram, então provavelmente ele veio com uma predisposição para você. E aí você acaba vivenciando um padrão que já começou talvez lá atrás. Tá? Então, quando você entende ele, você tem a possibilidade de quebrá-lo. E aí é o tema de quinta-feira. Tá? Então, hoje, no encontro de hoje, nós estamos aqui vendo como identificar esses padrões. O como romper, nós vamos falar isso aí na quinta-feira. Tá? Dois estudos que podem te ajudar também a identificar padrões. Tá? Bom, é os dois que eu mais falo aqui no meu perfil, no meu canal. Né? Sombras e HQI. As sombras é um estudo psicológico que permite você compreender aspectos que estão reprimidos, o que o seu consciente jogou para debaixo do tapete. Então, os estudos sobre as sombras psicológicas te colocam também em condições de vasculhar e olhar esses aspectos inconscientes e que estão reprimidos, aonde você passa a tomar consciência deles. Tá? E o outro estudo, HQI. HQI, além de ser um estudo, é também uma ferramenta prática que permite você colocar em prática todo esse conhecimento, fazendo um ajuste de consciência. Agora, a HQI, além de ser uma técnica simples, direta e objetiva, ela possui um raciocínio próprio que também permite você localizar e saber as causas dos aspectos que você está buscando solução na sua realidade prática. Então, existe toda uma pesquisa criada pelo idealizador da metodologia, onde, através de estatística, ele conseguiu mapear que tipo de traumas tem relação com determinados desequilíbrios na realidade física. E essa pesquisa também ajuda a entender padrões, pois te coloca você pesquisando por dentro de nichos específicos. Então, isso acelera muito a pesquisa. Então, identificar os padrões passa por você montar uma análise e levantar as coincidências da sua história, dos fatos repetitivos que você vivenciou, o que tem em comum, seja antes dele se manifestar, seja durante, a consequência pela qual ele levou. Então, toda vez que eu saboto um relacionamento, a consequência disso é ter um problema financeiro. Então, talvez seu problema não seja de relacionamento, seu problema é financeiro. E você vivencia um padrão de dificuldade nos relacionamentos para te levar à consequência de ter um desequilíbrio financeiro, por exemplo. Tá? Então, aqui apenas ilustrando para vocês verem na prática como que esses padrões podem se desenhar. Porque muitas das vezes a pessoa está fixada procurando, como eu disse, a solução num ponto, só que o problema dela é outro. Ela está procurando a consequência. Talvez o padrão dela é um pouco antes, é um momento anterior. Né? Mas como que ela vai tomar consciência disso? Parando para analisar, rompendo essa inconsciência. Tá? A Noemi está aqui perguntando, boa tarde, Noemi. Henrique, se o problema passado se problema passado dá como fazer? Não entendi, Noemi, a pergunta. Se problema passado, se o problema já passou, se aconteceu, seria isso sua pergunta? Só para que eu entenda aqui. Caiu. Se o problema
Eu não sei se você ainda está ao vivo aqui, mas vou trazer aqui da forma que eu entendi. Se tiver errado, pode mandar novamente aqui, tá? Ou se vê depois, pode mandar também nos comentários abaixo da gravação, tá? Então vamos lá, ó, vamos ver se eu entendi. Então, se o problema for um problema já passado, né? Se for algo que já passou, você vai levantar o que tem em comum dessas coisas que aconteceram. E o que tem em comum com as coisas que aconteceram com o problema atual. E dá para resolver sim, tá? Nesse caso, Henrique, mas já passou. E aí, como é que eu faço? Então nós vamos utilizar o passado como experiência. Porque esse é um dos grandes problemas onde muitas pessoas... Ela colocou aqui. Se for da passada, como fazer, eu acho que é isso mesmo, né? Se já passou e se tem como fazer. Então vamos lá, esse é um dos grandes aspectos, porque muitas pessoas evitam de olhar o passado acreditando que isso aí já passou, não tem como fazer, não tem como aprender mais. Dá sim, porque é analisando o passado que nós entendemos o presente e o futuro. Só que aí que tem uma sutileza, né? É usar o passado, o ocorrido, como aprendizado. Muitas das pessoas vivenciam problemas atuais porque elas ficam apegadas ao que aconteceu. Talvez quando aconteceu um problema no passado, era outra circunstância, era outra situação, era um outro de você, era você mesmo, mas com uma outra consciência, talvez com uma consciência de um adolescente, de mais jovem, de uma criança. Então, uma criança ela tem poucos dados para avaliar uma informação. Então, é coerente, condizente, não quer dizer que esteja certo ou esteja errado, mas é coerente a atitude dela que ela teve no passado. Só que hoje a pessoa é um adulto, ela aprendeu, ela tem novas experiências, ela tem mais complexibilidade para poder avaliar e lidar com uma situação. Só que as pessoas que ficam presas no passado, principalmente emocionalmente, buscando compensações emocionais, presas em mágoas, raiva, revolta, angústia, buscando compensações emocionais, é onde que o passado está aprisionando, em vez de servir como experiência e aprendizado. Então dá sim para poder resolver as questões passadas, principalmente nelas mesmo que nós vamos trabalhar. Tá? Agora, quando identificamos, porque tem como você apenas analisar o passado e extrair a experiência, só que nem sempre é fácil assim. Né? Isso é lindo da boca para fora, mas quando você olha para o passado e acessa uma dor do passado, e isso dói, e isso machuca, é onde que dificulta ou em fazer o que talvez já até sabe que precisa ser feito, ou até mesmo de olhar para o passado. Por isso que fica reprimido, por isso que é jogado concreto, como uma forma de não acessar a dor. Né? Bom, a pessoa acredita que não vai acessar a dor, né, jogando concreto, só que não existe lixeira cósmica, então o que acontece? Essa dor reprimida fica influenciando em situações do presente. Então a pessoa acha que jogar concreto vai resolver, só que não resolve. Por isso que vira uma sombra psicológica e vai vazando em situações corriqueiras do dia a dia. Então, nesse caso, quando se encontra uma questão que tenha dificuldade devido a um bloqueio emocional ou acessar uma dor, aí que entra o papel da terapia para ajudar nesses aspectos. Tá? Então, vai ter situações que a pessoa, apenas com a experiência, ela vai conseguir avaliar e lidar melhor com essa situação. Outras ela pode esbarrar em uma dor emocional e essa dor emocional pode impactar e comprometer as escolhas que ela pode fazer para romper esses padrões. E aí terapia serve para isso. Né? A terapia é a ferramenta prática que permite você desassociar mental e emocionalmente dos ocorridos. Tá? Agora a terapia, mais as outras dicas que eu vou passar para vocês, é o tema do nosso Despertar Consciente de quinta-feira. Então hoje abordei com vocês algumas dicas para você identificar os padrões inconscientes e na quinta-feira eu vou abordar com vocês dicas de como que você vai romper, tá? Então, parece complexo, mas é mais simples do que você imagina, tá? A dificuldade se dá pelo que nós envolvemos com a situação, tá? Como que nós envolvemos e quando colocamos a dor emocional do passado, é por isso que fica difícil. Agora, se você começa a ter um outro olhar, desassocia, então dá para você aprender sem sofrer, né? Então existem opções que no universo tudo caminha para frente, no rumo do crescimento e da evolução. Então, ou nós crescemos e aprendemos pelo amor ou pelo rigor. Né? Então, se você está inconsciente na sua experiência, você vai apenas reagindo e aprendendo por tentativa e erro. Agora, quando você passa a ficar consciente,
tanto do seu processo, do problema que teve, seja uma doença, seja um problema de relacionamento, seja um problema financeiro, você passa a se tornar consciente. Então, qual que é a diferença de quem tem resultado e quem não tem? As escolhas diferentes que ela faz por estar consciente, entende? Então, essa é a proposta aqui do trabalho, trazer consciência para que você se divirta durante o processo, né? Para que a caminhada para o rumo da frente, que não tem como dar sinal do planeta e descer, a gente está aqui aprendendo e não tem outra opção, então é melhor aprendermos pelo amor, aonde nós vamos sofrer cada vez menos, aprendendo e se divertir nesse processo também, ok? Bom, então esse é o recadinho de hoje. Fica o convite para vocês, então, próximo Despertar Consciente, na quinta-feira, às 13 horas, como romper os padrões. Outro recadinho aqui importante, no dia 16 de setembro vou dar início a mais uma turma do curso de HQI, então quem quiser participar pode entrar em contato para saber mais informações. E se você está gostando desses temas, deixa aquele joinha, aquele coraçãozinho, que isso ajuda muito a divulgação do trabalho. Se tem dúvida, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, ou eu vou esclarecer por aqui, eu vou trazer no próximo Despertar, ou quem sabe pode virar até o título do próximo encontro também, ok? Então fica aí o convite para vocês. Tá? Quem chegou depois, já deixo aqui também meu beijo carinhoso. Volta depois no início aqui da gravação, onde vocês vão conseguir pegar o conteúdo do início, e eu sempre deixo dicas aqui de outros temas que vão complementando o assunto. Tá? Então, se vocês estão gostando da sequência, dá uma olhadinha no meu perfil, tem muito material salvo já disponível que vai complementar os temas do Despertar Consciente, ok? Beijo carinhoso, até quinta-feira às 13 horas.